Vamos ver nesse vídeo aqui como é que está a troca do gramado da Arena Fonte Nova, que se iniciou no dia de hoje. Vamos trazer também chororô de diretor do Flamengo e paparazzo rubro-negro, meu amigo, chorando, dizendo que quer protesto na CBF. Para além disso, o cabaré tá pegando fogo. Meu amigo, Samuel Lino tá sendo contestado. Inclusive, teve pichação de muro lá no Flamengo após a derrota para o Bahia. Vamos ver também André Henrique falando tudo a respeito do jogo de ontem, né, que o Bahia conseguiu mais um triunfo. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente logo aquele like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. E você já sabe, né, meu amigo? Com Gera Service o jogo não para nunca. Não fique no escuro, ligue Gera Service através do número 7132153629, também através do WhatsApp 71981017506. No Instagram você encontra a Gera Service no @geraservice_geradores. Lembrando que Gera Service tem tudo para geradores. Lá, meu amigo, você encontra venda, aluguel, locação, manutenção. Então, meu amigo, você está precisando de energia, você está precisando que seu jogo não pare, ligue Gera Service, beleza? Galerinha, vamos começando o nosso conteúdo aqui para trazer já imagens, pois é, meu amigo, divulgado aí pela nossa Gabriele Gomes, né, lá do Sport TV, a respeito aí da troca do gramado da Arena Fonte Nova. A gente sabe que a Arena Fonte Nova optou, né, pela troca completa em tempo recorde aí, né, para poder já receber a próxima partida que o Bahia terá dentro de casa, já com um novo gramado, totalmente novo. Tá aí, ó. Já começaram ali os tratores a trabalhar, a galera já começando a retirar o antigo gramado, né? O nosso pastinho que nos trouxe aí, meu amigo, 6 pontos contra, provavelmente, um dos times que será o campeão brasileiro nessa temporada. E quem sabe o time que pode ganhar tanto a Libertadores quanto o Brasileirão, que é o caso aí de Flamengo e de Palmeiras. O Bahia ganhou aí graças a esse pastinho. Não graças a esse pastinho, né? Mas a gente conseguiu ganhar desses dois times no pastinho aí, tricolor. E a gente vai ficar com saudade dele, mas não, brincadeiras à parte, tinha que fazer isso mesmo, né? Ponto aí para administração da Arena Fonte Nova, que viu o problema, correu para solucionar e da melhor maneira, né? Vai trocar tudo, vai receber um gramado totalmente novo. E no próximo compromisso do Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova contra o Grêmio, a gente já deve, né, ser recepcionado com esse novo gramado. Mas tá aí a imagem da Gabriele Gomes, né, a galera já começando a fazer a retirada lá na Arena Fonte Nova, tá bom? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, porque a gente precisa agora falar a respeito de uma provocação por parte de Kaique. Pois é, meu amigo, e a torcida do Vasco tá indo à loucura com o jogador do Bahia. Isso porque ele compartilhou aí nas suas redes sociais essa publicação. Tá lá, o Kaique, colé, sou da Força Jovem. E aí colocou, né, o símbolo da Força Jovem na imagem. Claramente uma provocação aí para a torcida do Flamengo. Kaique, que é vascaíno, né, apesar de ser cria de Xerém, ele é vascaíno, e a torcida do Vasco tá indo à loucura. Vamos colocar os comentários aqui pra gente poder acompanhar. Tá aí, ó. União. Pelo amor de Deus. Eu não vou seguir, não. União do M médio, Vasco e Bahia. Fluminense é um grande formador de craques para outros times, de preferência para os rivais. Sou próximo da família do jogador, ele assiste a todos os jogos do Vasco e ainda usa com muita frequência uma camisa que trocou com o Pikachu em 2020. Ele é irmão do sobrinho do pai do meu vizinho. E ele sempre foi vascaíno. Tá aí a galera do Vasco, né, indo na loucura com o Kaique, né, publicando nas suas redes sociais ali uma referência à torcida organizada do Vasco, tá bom? O que é que você acha disso aí, torcedor do Bahia? Acho que tá válido, né? Provocar o Flamengo tá legal, só não vale ficar o tempo todo se declarando pro Vasco, meu amigo, porque você tá vestindo as cores do Bahia, né? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, porque a gente precisa agora falar a respeito, né, do clima que o Bahia conseguiu gerar lá no Flamengo. Primeiro a gente vai trazer essa publicação aqui do Globo Esporte, tá aí. Muro da sede do Flamengo é pichado com crítica a Samuel Lino, peladeiro.
Meus amigos. Samuel Lino que chegou no Flamengo com status de principal contratação do futebol brasileiro, né? Eu, inclusive, sempre gostei do futebol de Samuel Lino lá no Atlético de Madrid. Acho ele um cara incisivo, né? Ali na ponta, ali, sempre aparecia bem, com dribles curtos, velocidade, né? Sempre municiando os companheiros de ataque, né? Mas no Flamengo a gente sabe que a pressão é gigantesca, né? E ele já tá começando a sofrer com essa pressão. Inclusive, né, muita gente questionou o fato de Samuel Lino ter sido convocado para a seleção numa das últimas convocações aí de Ancelotti, né, dizendo que tinha jogadores que mereciam, né, como o caso do Juba, por exemplo, né? Claro que não é a mesma posição, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas Samuel Lino mostrou muito menos no Flamengo para ser convocado do que, por exemplo, o próprio Luciano Juba, que vinha sendo ali um dos melhores laterais esquerdos, se não o melhor lateral esquerdo do Brasil, e não foi sequer lembrado, né? O Barbaço trouxe aí recentemente a informação que ele estava na pré-lista, mas acabou não sendo convocado. A gente teve o Jean Lucas convocado, a gente sabe, mas ainda assim, né, muita gente contestou, né, essa convocação do Samuel Lino em uma dessas convocações que o técnico Carlos Ancelotti fez. Falando em clima na torcida do Flamengo, a gente vai ver aqui o paparazzo rubro-negro chorando. Várias polêmicas e tudo mais. O brasileiro o Campeonato Brasileiro, você ainda conseguia dizer que, apesar de todos os problemas, você ainda tinha um Campeonato Brasileiro que era um campeonato disputado, era um campeonato bom e tudo mais. Mas o que aconteceu nessas últimas rodadas mostra que realmente eles não vão deixar o Palmeiras perder jogo. Eles não vão deixar o Flamengo, eles vão fazer de tudo para o Flamengo não ser campeão. O Flamengo, eu já tinha falado aqui que o Flamengo precisava ganhar os seus jogos de 3, 4-0, porque ia ser operado. O Flamengo ia ser operado todo jogo. Só que além do Flamengo ser operado, a CBF está afrontando o Flamengo na cara de todo mundo. Peraí, primeiro vamos lá, né? Ele cita aí que o Campeonato Brasileiro de uns tempos atrás era um Campeonato Brasileiro bom. Isso porque era basicamente evidente que o Flamengo tinha ajudas por parte da arbitragem. Sempre foi conhecido por isso, né? Flamengo e Corinthians sempre foi conhecido por isso. Pela preferência, tanto da arbitragem, tanto da emissora de televisão, né? Sempre foi isso. Ou vocês vão questionar isso? Ou vocês vão dizer que não? Sempre foi. Então, quando vocês tinham vantagens ao rodo, vocês achavam o campeonato bom porque estavam forrando, né? Criando vantagem em cima dos clubes e ficando por isso mesmo, né? Porque ninguém questionava nada. Recentemente vocês protagonizaram uma vergonha que foi bloquear, né, a questão do repasse da liga para outros clubes, né, alegando que vocês tinham que receber mais, né? Sempre isso, né? Sempre uma mimadice, né, por parte desse time asqueroso que é o Flamengo. Aí, né, quando vocês não conseguem... Porque o futebol de vocês não é nada demais. Não é nada demais. No primeiro turno, falando do confronto contra o Bahia não conseguiu um resultado melhor lá no Maracanã porque é incompetente fora de casa. Porque se fosse minimamente competitivo fora de casa, quanto é na Fonte Nova, eu não vi nada demais desse Flamengo. Então, assim, para de chororô. O que aconteceu ontem no Morumbi, beleza, foi patético. Mas, em relação ao jogo do Bahia, não teve nada. Vocês entraram contra o Bahia. E isso muita gente não está falando, tá? O Bahia com 14 desfalques. Muito por conta do árbitro anterior, que repito, todos os cartões que foram distribuídos contra o Bahia no jogo contra o Botafogo, tirou o jogador do Bahia do confronto contra o Flamengo. Então não venham falar de arbitragem para justificar o insucesso de vocês, porque vocês são ridículos e vocês gostam de mamata. E cada vez mais eu tenho fé que o futebol brasileiro vai acabar com essas regalias que dão a vocês do eixo sul e sudeste. Vamos continuar aqui o chururu. A CBF, ela consegue pegar o árbitro que ela colocou para picotar o jogo do Flamengo inteiro, o jogo passado, e o Flamengo não conseguir jogar.
ela pegou esse árbitro e colocou para apitar o jogo do Palmeiras. O Palmeiras estava perdendo de 2-0 num jogo, tomando um baile do São Paulo. O São Paulo ia fazer o 3-0, um pênalti pro São Paulo, e ele conseguiu simplesmente ignorar um pênalti, uma entrada na perna do jogador do São Paulo. Escorregão e jogada temerária. É pênalti do mesmo jeito. Uma sacanagem, uma operação, um esculacho. Aí, não satisfeita essa sacanagem que foi o jogo do Palmeiras, que a gente está vendo todo mundo falar aí, é uma vergonha, uma palhaçada. Vergonha. Não satisfeito com a roubalheira do Palmeiras, logo no começo do jogo expulsa um jogador do Flamengo numa jogada que em todo jogo acontece, o jogador levantar a perna demais, se não acerta, pega na bola. Que cara ridículo, né, velho? Você vê que é clubista. Ele tá contestando a expulsão, a primeira expulsão. Ele tá contestando. Eu não vi nenhum comentarista de arbitragem, nenhum comentarista de futebol dizer que a expulsão foi injusta. O VAR analisou tudo e o cara tá dizendo que é lance normal, de jogo. Bizarro, velho. Vai chorar em outro lugar, rapaz. Vai no máximo dar um amarelo, às vezes nem falta marcam. É pé alto. Às vezes marca pé alto, que é jogada em 2 lances. Meus amigos, essa expulsão foi vergonhosa. Eu vou falar também dos erros do Felipe. Vergonhoso é seu vídeo. Ok, né? Cirilino, né? Não é mais Samulino, é Cirilino, né? Mistura de Cirino com Samulino, com Michalino. Pô, vou falar pra vocês. Tá jogando nada o Samuel Lino. Chegou, tava bem, foi convocado e sumiu, né? Agora, o Felipe erra de novo ao querer colocar o Carrascal de começo na posição ali do Plata, você tendo ali Chega. Era o melhor técnico do Brasil há até pouco tempo, né? Era o melhor técnico do futebol brasileiro, Felipe Luiz. Até pouco tempo. Engraçado, né? Tudo nesse time é superestimado. Às vezes é potencializado a níveis que passa a ser real, passa a ser verdade. E os outros times que se leem. E quando não favorece a eles, né? Quando eles perdem, é porque vieram pra cá crentes que iam ganhar. Esse é o problema. Vieram pra cá crentes que iriam ganhar. Tomaram no e agora estão aí, querendo culpar Deus e o mundo pelo insucesso deles. Procurar o que fazer, rapaz. Vamos seguindo nossa pauta aqui, galerinha, porque André Reni também comentou a respeito, né, de Bahia e Flamengo. Ao contrário disso que a gente acabou de ver, aqui é opiniões equilibradas. Vamos jogar na tela. Vamos com os outros jogos ali. A gente já tem que ir na Munique. Bahia 1, Flamengo 0 ontem na Fonte Nova. Resultado que mexeu lá no topo da tabela de classificação. Mexeu lá. E a arbitragem do jogo de mais cedo, que foi o Clássico Paulista, repercutiu também lá em Salvador. Depois do jogo, o diretor de futebol do Flamengo, o Boto, foi falar da arbitragem de outras partidas e estava direcionado realmente para o jogo entre São Paulo e Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras está brigando aí pelo título nesse momento com o Flamengo e o Cruzeiro tentando correr ali por fora. Finalmente acabou o tabu, né? Finalmente o Rogério Ceni conseguiu vencer um pontinho que fosse do Flamengo. Conseguiu os 3, mas ele nunca tinha conseguido ganhar um ponto contra o time do Flamengo. Tivemos alguns detalhes aí nessa partida, né, o Piero? Até eu pelo que eu vi... Ô, Clarinha! Beijo pra você, Clarinha! Bom triunfo, hein? Bom triunfo. O Boto, até a parte que eu vi, tá? Da entrevista dele. Quando o cara passa na zona mista, ele fala várias vezes ali e tal, e o trecho que eu vi, ele não reclama da arbitragem do jogo de ontem. Até porque o Flamengo tem 2 jogadores expulsos, que no meu entendimento, eles foram expulsos justamente. Sim. E o do Danilo foi direto, e o do Wallace-An, que a gente vai ter que falar sobre ele em algum momento, ele, cara, tá se perdendo, hein? Tá se perdendo. Ontem ele tomou 2 amarelos em 10 minutos e, enfim, prejudicou
o time dele. E é um garoto que a gente sabe que já teve umas outras situações ali que alguém tem que ajudar a controlar esse garoto que tem potencial, tem qualidade, enfim. Mas 2 amarelos em 10 minutos, o time já tinha 1 a menos, aí não dá, né? E tivemos o Samuel Lino, né, Piero? Muito xingado, inclusive com pichação e tal. Galera tá pegando no pé. Perdeu uma chance clara, né? Ele perde uma chance clara. O goleiro saiu bem, tá? Mas ele perde uma chance clara que o torcedor ficou bravo. E do outro lado, um Bahia que já tinha vencido o Palmeiras na semana passada e que ontem, Piero, a gente pode até num momento aqui na pausa da data FIFA chamar a Clarinha pra bater um papo sobre isso, que ela é especialista. Cara, ontem eu acho que muita gente pensou que o Bahia fosse ter mais dificuldades para conseguir montar não só um time competitivo e tal para jogar contra o então líder do campeonato, mas também com opções, porque tem as substituições, né? Também tem as substituições. E o Bahia ontem fez isso. E o Bahia estava todo remendado. O Bahia não tinha 5 titulares. E acho que é um negócio que a galera cobrou durante um tempo. Pô, elenco. Parece que o Bahia vai construindo aí uma... Não é uma espinha dorsal, porque a espinha dorsal ela pode ser só de alguns jogadores. Mas ele vem construindo um negócio ali diferente. De repente, com variações, com possibilidades. Ontem foi na necessidade. Mas eu acho que foi uma ótima notícia. Claro, ganhar do Flamengo é sempre uma ótima notícia. E você passa a ver outros jogadores ali com possibilidade de entrar e jogar bem. Sim, teve até o Cauê Furquim, né? O menino de 16 anos que veio do Corinthians, que entrou ontem no jogo. Entrou ontem. Então, foi um jogo curioso, né? Porque ele é muito condicionado, obviamente, pela expulsão do Danilo, né, André? Você jogar 75 minutos, enfim. O Felipe Luiz ficou reforçando isso na coletiva, né? Toda vez. Cara, é muito difícil você jogar tanto tempo, ainda mais fora de casa, na sequência que o Flamengo tá. E mesmo assim, não é como se o Flamengo tivesse sido amassado no primeiro tempo, né? Jogando com o América. Não foi o caso, era um jogo equilibrado. Mas, cara, acho que pro Bahia, mesmo não sendo a atuação mais brilhante, é muito difícil ganhar do Flamengo. É muito difícil ganhar do Flamengo. Então teve presença ali. Foi a terceira derrota do Flamengo só no campeonato. Terceira derrota no campeonato. Olha lá o lance aí do Danilo. Que aí, acho que vale a gente falar, né? Um cara da experiência do Danilo num jogo tão importante. Um erro grave, né? Erro muito grave. Curioso, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam usando o Danilo pra... tem que estar na seleção brasileira pela experiência, pela liderança. Cara, isso daí não impede que o cara cometa erros, né, cara? E essa daí foi gravíssima. Foi muito mal ali o Danilo. Enfim, e aí o Flamengo se coloca numa posição muito difícil, né? No campeonato, porque vê o Palmeiras virando um jogo contra o São Paulo e essa derrota acontece, né? E o Bahia, como eu falei no vídeo anterior, se coloca numa posição de dar uma esperança nova pro seu torcedor. Tem alguns jogos importantes na Arena Fonte Nova, jogos contra equipes, né, menos complicadas, vamos dizer, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não tem essa, né, o time que tá brigando contra o rebaixamento, a gente viu no Sport, empatou com o Cruzeiro no Mineirão, né, então não tem muito disso, mas em teoria são jogos mais tranquilos pro Bahia dentro da Fonte Nova conseguir, né, pontuações que podem colocar o Bahia no final do campeonato dentro do G4. É isso. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Também deixa sua risada aí, né? Para o flamenguista que a gente trouxe aqui, chorão, que só quer ajuda.